isto é um conflito com guerras intermitentes que dura desde há mais de 75 anos. Portanto, e quando falamos de durar há mais de 75 anos, é mesmo muito tempo, e desse ponto de vista é desde a Guerra da Independência, portanto, desde a Declaração de Independência, em 1948, e, portanto, é uma guerra eterna quase, não é? Ora bem, no entanto, devo dizer que esta evolução é uma evolução que tem importância, na minha perspectiva. Agora vamos ver o que é que acontece nestes 60 dias, porque ela é uma evolução muito condicional, quer do lado de Israel, quer do lado, neste caso concreto, dos Estados Unidos e de alguma forma de outros parceiros deste acordo. Há, enfim, estou a falar quando falo de parceiros, falo neste caso do governo do Líbano, não do Hezbollah, que dessa parte sabe-se pouco. Há a manifestação da vontade de não cometer erros que foram cometidos anteriormente. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que em anteriores conflitos no Líbano, e o Israel já interveio assim, de forma pesada 2 vezes no Líbano, uma vez chegou mesmo até Beirute, portanto nos anos 80 ainda, depois houve novamente um conflito importante depois de uma série de ações do Hezbollah que levaram ao rapto de soldados em 2006, e agora tivemos esta intervenção que acontece praticamente ao fim de um ano, em que o Hezbollah, a partir do sul do Líbano, bombardeava todos os dias, ou praticamente todos os dias, Israel, em particular as povoações do norte de Israel, de tal forma que uma faixa de território com cerca de, enfim, variava a largura, mas uma faixa de território para aí de 15 km de largura, teve que ser evacuada, no sentido de as populações que lá viviam tiveram que sair todas. É uma zona que tem povoações de diverso tipo, incluindo algumas de maioria árabe, portanto de árabes israelitas, mas que saíram basicamente aquelas que seriam atingidas diretamente por não por mísseis, porque os mísseis, Israel tem um sistema de proteção, ou tem vários sistemas de proteção, mas as que seriam atingidas diretamente por tiros de bazuca, portanto poderiam, ou coisas semelhantes, não é? Armas antitanque, que esses aí chegam em segundos, não dão tempo para qualquer tipo de fuga. E estamos, enfim, num período em que, por exemplo, mesmo nas escolas do norte de Israel, da parte norte de Israel, todas as escolas onde a totalidade, repara na aflição que isto é, onde a totalidade das crianças não possam chegar aos abrigos em 30 segundos, essas escolas não funcionam. Ou essas salas de aula, ou essas partes das escolas estão fechadas, porque o risco é muito grande, e até porque já houve algumas que foram atingidas. Portanto, depois de um ano disto, porque foi um ano que isto durou praticamente, tanto o Hezbollah, tanto o ataque foi do Hamas foi a 7 de outubro, o Hezbollah terá sido apanhado de surpresa, não fez o ataque simultâneo. Israel temia mais um ataque do norte do que um ataque do sul, mas começou a partir daí a bombardear todos os dias. Portanto, esta operação foi uma operação que começou, que em muitos aspectos surpreendeu toda a gente, e toda a gente se considerou impossível, ou quase impossível. Primeiro, começou com aquela operação dos Pajas. Sim. Portanto, a explosão dos Pajas, depois continuou com os walkie-talkies, e depois continuou com digamos, a morte do líder do Hezbollah, através de uma... depois também sim, com a morte dos outros dirigentes, tudo através de ataques de precisão, sim, alguns com bombas muito poderosas, portanto, porque implicaram demolir paredes inteiras para atingir o que está por baixo, não é? Portanto, que eram subterrâneos. Isto em Beirute, mas quer dizer, mas sem grandes danos à volta, não é? Mas claramente com vítimas. Isto, depois houve uma invasão do sul do Líbano, portanto, que também toda a gente dizia que era impossível, seria uma ratoeira, Israel não ia sair de lá, e até o momento é evidente, essa operação no sul do Líbano
tem causado mais vítimas entre o exército israelita, quer para a operação na faixa de Gaza, o que não é muito surpreendente, porque o Hezbollah está muito melhor armado, mas ao fim deste tempo foi considerado, enfim, o Hezbollah ficou muito enfraquecido, porque entre os bombardeamentos realizados, sobretudo no sul do Líbano, que são sempre precedidos de avisos às populações para saírem daquelas aldeias ou daquelas vilas, quer a alguns bairros de Beirute, ou bairro, sobretudo a um bairro de Beirute, que era onde estavam esses comandos do Hezbollah, quer a um vale que fica mais perto da fronteira com a Síria, que é, digamos, uma principal zona de influência do Hezbollah. Essas operações debilitaram muito os arsenais, a capacidade operacional dessa milícia, que era de longe a milícia mais poderosa anti-Israel, portanto, e era, digamos, o poder de facto do Líbano, apesar de representar uma minoria. O Líbano é um país muito portanto, inclusive onde existem, quer dizer, o Líbano só existe porque quando foi desenhado, digamos, e o desenho daqueles países foi todo um bocado arbitrário e foi ainda pensado, enfim, no tempo há mais de 100 anos, no tempo da Primeira Guerra Mundial, quando foi desenhado, o Líbano foi criado para dar um país onde pudesse haver uma maioria cristã. Eram cristãos drusos, sobretudo, e drusos, mas uma maioria cristã. Hoje já não é assim, a maioria já é muçulmana, mas muçulmanos xiitas, muçulmanos sunitas, o Hezbollah são os xiitas. Portanto, mas não é maioria. Não é a maioria, há outras forças políticas. O Hezbollah de alguma forma impôs sempre a sua presença no governo. Não há presidente no Líbano neste momento há vários anos, porque o Hezbollah não deixa, tem impedido que isso aconteça. Portanto, era do interesse até de outras forças do Líbano que o problema que se foi criando no Líbano com o Hezbollah, e repara, o Hezbollah tem crescido quando foi a primeira guerra do Líbano, que foi ainda na década de 80, era ainda a Fatah de Arafat que estava no sul do Líbano, ainda eram os sunitas, digamos, os sunitas, que, aliás, o Hamas é sunita, a faixa de Gaza é sunita, mas, enfim, e não era um movimento religioso. A Fatah era um movimento laico, digamos, a Fatah chegou a participar em congressos da Internacional Socialista, portanto, e bem, com a parte, enfim, houve um líder dirigente da Fatah que foi morto aqui no Algarve. Não sei se te lembras disso. Sim, não me lembro. Sei mais pela história. A Sansartau e em Montechoro, no Hotel de Montechoro, no hall do Hotel de Montechoro. Portanto, quando estava a entrar para um congresso internacional socialista. Portanto, agora não, agora há uma situação diferente e uma parte da população libanesa suspirou de alívio e não apenas a parte, digamos, ligada ao Hezbollah, que essa esteve sob ataque este tempo todo, mas todos os outros que procuram de alguma forma reencontrar um equilíbrio, digamos, um modus vivendi no Líbano. Hoje de manhã já há imagens muito impressionantes do que tem sido o regresso. Quer às zonas de Beirute que foram esvaziadas para ficarem lá apenas as infraestruturas do Hezbollah, portanto as pessoas que viviam lá sabiam o que é que lá estava e portanto sabiam que corriam o risco de haver ali bombas, corriam o risco até porque Israel avisou, e Israel aliás acabou ontem com realizou ontem mais um conjunto muito, porventura o dia de maior intensidade nos ataques aéreos a várias regiões do Líbano para procurar acabar de limpar o terreno. Enfim, ele nunca fica completamente Líbano. O Hezbollah, em comparação com outras forças, tem ali ao lado, porque o Líbano faz fronteira com a Síria, tem ali ao lado um regime que é um aliado do Irão, é dirigido igualmente por xiitas, apesar de na Síria os xiitas serem uma minoria, uma ditadura. Aquela revolta e a guerra civil que houve na Síria era basicamente uma guerra civil entre o regime xiita dos Assad e a maioria da população que é sunita. Portanto,
Mas depois aquilo é mais complicado, há muitas outras coisas na Síria, é um mosaico muito complexo, mas aquilo é um corredor para chegar a todo o armamento que venha ou da Síria ou do Irão para entrar no Líbano e alimentar o Hezbollah. E por isso é que o Hezbollah também foi ganhando a força que tinha. Portanto, esta era a situação. Israel, enfim, a acreditar naquilo que ontem foi a intervenção Netanyahu, Israel considerou, enfim, isto não é consensual, a parte mais à direita no governo israelita manifestou-se contra e, enfim, não houve ameaças de fazerem cair o governo, mas, como sabes, o governo de Israel é um governo de coligação. Quando a guerra começou, formou-se mesmo uma espécie de grande coligação, mas a parte mais à esquerda saiu, entretanto. O partido de Gantz, que foi ministro e fazia parte do gabinete de guerra durante algum período, considerou-se que o Hezbollah estava bastante enfraquecido e que era possível voltar a restabelecer aquilo que é uma regra que tinha sido completamente violada e que é uma regra que surgiu para um outro cessar-fogo anterior, que é o cessar-fogo de 2006, que é a regra que entre a fronteira do Líbano com Israel e o rio Litani, portanto é uma faixa de sensivelmente 20 km, é uma zona quer dizer, não é desmilitarizada no sentido absoluto do termo, porque é uma zona onde estão forças militares, mas forças militares que garantem que não estão lá nem de um lado israelitas, nem do outro lado milícias do Hezbollah. Só que durante estes últimos 18 anos o Hezbollah, digamos, reinstalou-se completamente perante o olhar e indiferença da UNIFIL. A UNIFIL é uma força das Nações Unidas de que Portugal chegou a fazer parte. Chegámos a ter lá um batalhão de engenharia, portanto não era mais que isso, era um batalhão de engenharia. Portanto, a UNIFIL foi completamente ineficiente durante este período. O exército do Líbano, que é quase só uma polícia, também não foi para lá. E agora há a intenção, pelo menos a intenção, de procurar garantir que nessa zona não volta a haver uma reocupação do terreno pelo Hezbollah, portanto, e que isso é garantido, por um lado, pelo exército do Líbano, financiado financiado e rearmado pelos Estados Unidos, que eventualmente os próprios Estados Unidos podem ir ocupar ali alguma posição no terreno, e depois não sabemos bem o que é que a UNIFIL fará, se assumirá ou não as suas responsabilidades, sendo que na UNIFIL a força europeia com maior presença são os italianos, mas não é o maior contingente. O maior contingente, salvo erro, é da Indonésia, portanto, que são muçulmanos, mas pronto, mas não têm, para além de serem muçulmanos sunitas, a cultura muçulmana da Indonésia é um pouco diferente da cultura muçulmana do Médio Oriente e de outras zonas. Enfim, isso tem explicações históricas. O Islão chegou à Indonésia por comerciantes e não por soldados, o que faz, apesar de tudo, alguma diferença relativamente a outras regiões onde chegou através de campanhas militares. Portanto, dito isto, temos uma situação em que vamos ver o que acontece nos próximos 6 meses, sendo que Israel só vai ter que sair definitivamente das zonas onde, entretanto, está presente no final destes, não é 6 meses, é 60 dias, portanto, há este período de transição. Israel manteve o direito de retomar as hostilidades ou realizar operações desde que seja atacado, portanto, desde que continuem a ser disparados mísseis ou rockets, ou o que tu quiseres, a partir das zonas do Hezbollah. Portanto, há aqui um grande grau de indefinição, e estes 60 dias, quando acabarem, vamos já ter Donald Trump na Casa Branca, e nós sabemos que Donald Trump, relativamente ao Irão, tem uma posição, teve no passado uma posição mais forte do que aquela que tinha tido a administração Obama e depois teve a administração Biden. Portanto, e há uma coisa muito importante na intervenção de ontem de Netanyahu que eu vi pouco referida. Que é ele faz uma recapitulação das várias frentes
em que Israel está a combater, portanto, inclusivamente refere-se a um ataque realizado por Israel no Iémen, porque o Iémen está a tirar mísseis contra Israel, contra uma zona, dando a entender que aquilo não era obrigação, quer dizer, que as forças internacionais, digamos, que a comunidade internacional que está a ser prejudicada por aqueles ataques à navegação, já o devia ter feito e não era Israel que tinha essa obrigação. Portanto, estamos a falar do ataque a um porto no Iémen, mas depois ele fala tudo, recapitula todas as outras frentes e depois diz uma coisa relativamente ao Irão que eu diria que faz parte, é a grande preocupação de Israel e que ele não esqueceu naquela intervenção, quer dizer, ele diz uma coisa que eu fiquei até relativamente surpreendido: nós nos ataques que realizamos de retaliação atingimos as defesas antiaéreas, esta parte era conhecida, portanto as defesas antiaéreas iranianas, e diminuímos a sua capacidade de fabricar uma arma nuclear. Esta parte não tem sido falada. Se é verdade, se é mentira, não sei, mas tem sido de alguma forma omitida. Ou seja, mas terá havido um ataque de Israel ao que será uma instalação nuclear do Irão, mas como o Irão não reportou que ela existia, Israel também não tem de reportar que a atacou. Não é? Mas a verdade é que o ataque, ou seja, a instalação existe. Existia. Portanto, houve ali. Existia. Pois. Pelo menos parte. Pelo menos parte. E disse que a questão nuclear para Israel continua a ser a questão que mais o preocupa, existencial, e que, portanto, no fundo, a guerra nunca terminará de vez enquanto este problema não tiver uma solução. Portanto, se o Irão prosseguir a sua capacidade, digamos, na sua capacidade de construir uma arma nuclear, e há já vi muitas intervenções sobre isso, e digamos, aquilo que era o acordo internacional com o Irão é que eles tinham que ficar, enfim, não sei quantos meses, um número largo de meses, mas que era mais que um ano, entre haver uma eventual ruptura do acordo e a capacidade de terem a arma nuclear, e que essa distância em tempo está reduzida atualmente a poucas semanas. Portanto, pelo nível a que o Irão já terá chegado. Vendo que isto é sempre muito discutível e sempre muito controverso, mas é sempre a grande sombra naquela região. E relativamente ao Sul, relativamente à questão de Gaza, a evolução que houve nos últimos dias é, apesar de tudo, uma evolução com algum significado, mas não sei com que tipo de consequências. Que foi o Qatar expulsou os dirigentes do Hamas que tinha acolhido durante os últimos anos, portanto, e eles já aterraram, entretanto, na Turquia. Mas a Turquia não se assumiu como mediador. Portanto, a Turquia está aqui num papel que não sabemos bem qual é que vai ser, sendo que tudo isto depois aqui há muitas coisas que se misturam e muitas tensões, designadamente aquilo que foi tema hoje da nossa história do dia, que foi o assassinato daquele rabi nos Emirados, portanto, e o facto de, aparentemente por três uzbeques, que terão sido contratados pelo Irão e que foram capturados na Turquia, mas que estão presos na Turquia, mas que entretanto já foram recambiados muito rapidamente para os Emirados. Portanto, temos aqui uma situação em que tudo o que tem a ver com o destino dos reféns e com qualquer tipo de acordo relativamente à faixa de Gaza se mantém em posição muito complicada, portanto, e muito indefinida, repara, há umas frases ontem da intervenção de Netanyahu que são muito, muito claras. Por exemplo, ele fala em cabeça do povo, e o Irão. Portanto, isto é uma coisa que, enfim, sim, fala disto. Ele diz, faz parte da sua comunicação. Depois diz outra coisa que é também muito significativa, que é a altura de não passar em vida a dizer que há coisas que nós não conseguimos fazer. Porque disseram que nós nunca entraríamos em Gaza e nós entramos, disseram que nunca entraríamos em Khan Yunis e nós entramos, disseram
que nunca iríamos a Rafah e nós fomos, disseram que nunca controlaríamos o corredor de Filadélfia, que é aquela faixa sul entre a fronteira e, portanto, uma faixa, digamos, no sul da faixa de Gaza, e nós controlamos. Disseram que nós nunca interviríamos no Líbano e nós interviemos, portanto, deixem de dizer que nós não somos capazes. Portanto, é uma mensagem que não é só para o povo israelita, que a mensagem é... Sim, portanto, é para os vizinhos também. É uma mensagem para toda a gente, e nós temos, portanto, a frase dele é: talvez seja a altura de começarem a acreditar na nossa determinação, no nosso caminho e na nossa determinação em chegar à vitória. Portanto, do lado de Israel, portanto, eu diria que temos praticamente a certeza de que, se houver violações do cessar-fogo pelo Hezbollah, recomeça tudo. Portanto, não vamos ter ilusões sobre isso, e para isso não acontecer, vai ser necessário, de uma forma ou outra, não cometer os erros de há 18 anos, quando com o UNIFIL isto se resolve facilmente, e provavelmente é preciso um grau de envolvimento, quer do Líbano, quer em concreto dos Estados Unidos, que neste momento, sobretudo nesta fase de transição, não sabemos exatamente como é que possa ocorrer, porque isso é que dá garantias de alguma estabilidade naquela zona. Atenção que este acordo não dividiu a sociedade israelita, pelas primeiras sondagens. Portanto, há, essencialmente um terço. Isto é, um terço acha que foi bom o cessar-fogo, um terço acha que se devia continuar a guerra, e um terço não tem opinião. Portanto, não é assim uma coisa, não está toda a gente a bater palmas, também não está toda a gente a opor-se, portanto há ali uma expectativa relativamente a isto, que também é muito típico de qualquer comunidade judaica, que tem tendência para cada um ter a sua opinião, que é muito bom, porque é muito bom cada um que pensa pela sua cabeça. Bem, agora, há uma coisa que eu gostava de chamar a atenção, e que tem precisamente a ver com estas frases. Eu estava, a ler, eu não sei interpretar hebraico, estava a ler a tradução do discurso de Netanyahu, e estava a recordar-me, eu comecei a ler há pouco tempo, não li tudo, mas li boa parte de um livro que acho extremamente interessante, que é um livro antigo, portanto, mas que foi só agora editado em Portugal, que é a autobiografia da Golda Meir. Golda Meir foi uma das fundadoras do Estado de Israel, portanto foi primeira-ministra na altura, foi uma das primeiras, portanto ela foi durante muito tempo ministra dos Negócios Estrangeiros, designadamente em Moscovo, embaixadora em Moscovo primeiro e depois ministra dos Negócios Estrangeiros. Portanto ela nasceu em Kiev, tem uma história de vida absolutamente fabulosa, foi primeira-ministra já aos 70 anos, apanhou a guerra de Yom Kippur, foi surpreendida pela guerra de Yom Kippur, e ela em vários momentos, na guerra da Independência, na guerra de 56, na guerra de 60, na guerra dos 6 dias, portanto 67, ela diz sempre: nunca acreditaram, a comunidade internacional nunca acreditou que nós fizéssemos aquilo que fomos capazes de fazer, e sempre nos disse para não fazermos, e nós só porque fizemos é que sobrevivemos. E a única vez que não fizeram, tiveram à beira de desaparecer, que foi na guerra do Yom Kippur. Estou a falar de quando percebem que o perigo é máximo, atacar preventivamente, portanto, atacar preventivamente. E houve líderes internacionais que eram grandes amigos de Israel e que romperam com Israel precisamente por eles terem atacado preventivamente e terem salvo por causa disso. Estou a falar, por exemplo, do general de Gaulle, que disse, na altura, Golda Meir era ministro dos Negócios Estrangeiros, antes da guerra dos 6 dias, vocês não podem atacar. Tem que esperar que eles ataquem. Só que quando se espera que eles ataquem, fica-se logo numa posição de inferioridade. Como ele bem sabia. Pela própria história da França. Como ele bem sabia pela história da França. E se não fosse o ataque preventivo de Israel, que no primeiro dia, nas primeiras horas, destruiu a Força Aérea Egípcia, portanto, enfim, é lendário a forma como isso aconteceu, essa guerra. Se não fosse isso, ninguém sabe como é que teria sido aquela guerra, porque o desequilíbrio em meios, o Egito estava completamente tramado pela União Soviética, era muito grande. Portanto, ela conta isto, e depois conta como é que foi na guerra do Yom Kippur. Houve mesmo momentos de risco máximo para a sobrevivência do Estado de Israel. Conta-se até,
por exemplo, a ofensiva síria, nos Montes Golã, quando chega à Galileia, porque já tinha conseguido vencer várias barreiras israelitas, e a altura diz, a gente está a andar tão facilmente que isto é uma armadilha. Eu creio que o filme fala até desse episódio. Eu acho que o filme fala desse episódio, isto é uma armadilha, paramos, e foi fatal para eles, porque não era armadilha nenhuma, era apenas fraqueza, e depois Israel conseguiu contra-atacar, e depois chegou quase até Damasco, e ela depois contou uma coisa que eu tinha lido isto há muito poucos dias e achei extraordinário, que era a importância que sempre tiveram os Estados Unidos, que foram sempre, em última análise, o único aliado que Israel teve sempre, exceto na Primeira Guerra, em que foi ainda com Eisenhower, e os principais aliados eram a França e o Reino Unido, no princípio. Mas, a partir daí, são os Estados Unidos que são sempre determinantes. Designadamente nessa guerra do Yom Kippur, onde as lajes tiveram também protagonismo, porque quase toda a Europa toda, ela tem uma coisa em frases aqui muito impressionantes, porque ela diz que veio a uma conferência internacional, ela era socialista, ela veio a uma conferência internacional socialista em Londres, faz uma intervenção muito dura a dizer, como é que vocês, os meus amigos, Willy Brandt estava no poder, Kautsky, que era um outro dirigente socialista, estava no poder na Áustria. Havia vários socialistas no poder na Europa. Como é que vocês olhariam para mim se nós hoje tivéssemos desaparecido porque os nossos aviões não podiam reabastecer em nenhum dos vossos países, vocês não nos deram autorização? Há o silêncio absoluto e ela diz que só ouviu uma voz. Há alguém que estava atrás dela e que diz, eles estão calados porque têm a boca cheia de petróleo. Estamos a falar de um tempo muito... 73. Pronto. Não interessa, isso é um episódio. Agora o episódio mais importante é este. É que ele diz, o líder que sempre tentou perceber tudo até ao fim, e ela diz, tive com ele enormes discussões, foi Henry Kissinger. E ele, por exemplo, quando nós estávamos a discutir onde é que ia passar a linha de cessar-fogo, portanto, e eu dizia, não pode ser aí, porque os Montes Golãs, deixamos que os sírios ficam nesse sítio, os nossos kibbutz cá em baixo estão sempre a ser bombardeados. E ele respondia, mas não há nenhum Alpes nos Montes Golãs, não é assim tão alto. Então, mas eu garanto-lhe que eu estive lá, estive nesses kibbutz, não sei o que e tal, então eu vou lá. E ele, a certa altura, conhecia melhor a geografia dos Montes Golãs que alguns dos meus ministros. Portanto, o Kissinger. Mas o Kissinger era... Não há muitos Kissingers na história, não é? Portanto, e eu não sei se há um Kissinger agora, nos dias que corremos, aliás, porque isto está tudo a mudar. Não sabemos o que é que vem aí, e se alguém tem esta capacidade de perceber o que é que... Porque isto no terreno... A própria história dele, não é? Não, portanto, não há ninguém ele era judeu, com não é? Aquela história. Ele era judeu, mas ele teve atenção. Foi ele que mandou parar, foi ele, quer dizer, foi o presidente Nixon e ele que mandaram parar o exército de Israel, quando o exército de Israel podia ter cercado completamente o terceiro exército egípcio e obrigado à sua rendição e chegado ao Cairo. Portanto, já tinha o caminho livre. Portanto, mas disseram que na altura vocês param porque senão a gente tem um problema com a União Soviética. Sim. Portanto, estamos a falar da Guerra do Yom Kippur, 1973, é um tempo muito diferente dos dias de hoje. Mas é muito importante tentarmos perceber como é que as coisas se passam naquela região e às vezes só se percebe com os pés no chão. E vendo, eu desta vez que estive em Israel, agora há pouco tempo, estive num dos kibbutz que foi portanto não estava lá ninguém, estava lá um senhor que era o chefe da segurança apenas a guardar aquilo. Nós víamos a fronteira do Líbano e uma coisa é olhar para o mapa, outra coisa é perceber que aquilo é um muro, naquele caso concreto era um muro que se zigue-zagueava monte abaixo, o que quer dizer que de um lado não se podia disparar diretamente para aquele kibbutz, mas do outro lado desse muro, que zigue-zagueava monte abaixo, podia-se disparar. E isso é uma coisa que é difícil de perceber sem ver. Quer dizer, se eu não tivesse visto, e não tivesse visto olhado apenas para o mapa, mesmo com os Google Earth dos dias de hoje, era difícil ter essa percepção, porque é uma coisa só no terreno. E, portanto, eu desse ponto de vista não sei que tipo de acordos e que tipo de coisas é que vão existir, até porque uma coisa é Israel estar convencido que conseguiu limpar o essencial
da zona do sul do Líbano, onde o risco para Israel era, em muitos aspectos, muito maior do que o ocorrido em Gaza, porque as forças, havia túneis. Portanto, uma das grandes preocupações eram os túneis, apesar do terreno ali ser muito mais complicado para fazer túneis, não é areia, sim, como em Gaza, é muito mais duro. Havia túneis, havia filmes do Hezbollah com caminhões nesses túneis a passar e motorizadas para eles mostrarem como é que, filmes de propaganda, a dizer como é que nós vamos atacar Israel, portanto, filmes feitos pelo Hezbollah, portanto, não sei se eles conseguiram acabar com os túneis todos, não sei se conseguiram acabar com todas os depósitos de munições e de mísseis que havia nessa zona mais próxima da fronteira. As tropas de Israel não penetraram muito no sul do Líbano, não penetraram muitos, digamos, ontem chegaram ao Litani, mas foi o Litani, portanto ao rio Litani, mas na zona em que isso fica mais perto da fronteira, que é na zona mais norte, onde há onde até uma das poucas zonas onde a fronteira não é totalmente reconhecida internacionalmente, porque há ali umas zonas onde até há umas vinhas que são de disputa, mas aí fica relativamente perto e não é muito grave, é muito grave no sentido de não mora aí muita gente. De resto foram apenas incursões de 3, 4, 5 quilómetros no sul, e portanto, e pelo que ouvi hoje nas imagens, aquilo vai estar repovoado muito depressa, porque as autoestradas estão cheias de carros a voltar para o sul, não é? Portanto, eu estou a dizer daquilo que vi das fotografias. Não sei o que é que vai acontecer, se vai toda a gente voltar, se não sei que ajuda é que realmente o Líbano vai ter. No Líbano isto foi celebrado, naturalmente, mas portanto vamos ter aqui um período de expectativa, sendo que o resto da guerra não está resolvido o Irão, nem está resolvido a Síria, a Síria é uma situação muito particular, porque a Síria não quer abertamente uma guerra com Israel, não quer regressar a isso, mas também não quer colaborar. Portanto, em contrapartida, houve um avanço importante nos últimos dias. A possibilidade de os acordos de Abraão abarcarem a Arábia Saudita, que era o que faltava assim, mais importante, pode estar mais próxima, até por voltarmos a ter algum protagonismo de alguns dos atores desses acordos, que faziam parte da equipa de Donald Trump e que foram quem ajudou a fazer esses acordos, e a Arábia Saudita, enfim, se nós virmos bem, eu diria que há mais manifestações pró-Hamas nas capitais europeias do que nas capitais árabes no último ano.